Nós vimos Isaías, um panorama dos primeiros capítulos de Isaías. Hoje nós vamos fazer um panorama do livro de Miqueias. Vamos olhar, vamos fazer aquela viagem panorâmica, como a gente pegar uma cidade, passarmos de avião por cima dela e vemos as características principais dessa cidade. Você sabe o que quer dizer isso? Nós não vamos estudar o livro versículo por versículo, até porque nós não temos tempo suficiente para isso e os irmãos provavelmente não vão conseguir ficar aqui para ouvir uma exposição de 7 capítulos do livro de Miqueias. Nós ficaríamos certamente até amanhã aqui. Então nós vamos fazer um panorama do livro de Miqueias. E o ponto que nós vamos dar importância a ele, que devemos focalizar nele, está lá em Miqueias capítulo 5, que nós vamos ao final trazer as aplicações, as instruções e as reflexões sobre o texto, as reflexões finais. Miqueias capítulo 5, versículos 2 ao 4, onde o profeta nos fala da seguinte forma: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Esse texto profetizando acerca do nascimento de Jesus, daquele que viria, daquele que reinaria, que apacentaria o seu povo na força do Senhor. Nós vamos então fazer um panorama em cima do livro de Miqueias, trazendo o foco para Jesus Cristo, focalizando em Cristo, apontando para a pessoa do Senhor Jesus. Nosso texto de hoje aqui tem como tema o anúncio do menino redentor, o panorama de Miqueias. Vamos pegar um pouco do contexto do livro de Miqueias. Miqueias já traz o reino de Israel dividido, como nós falamos semana passada, assim como Isaías era nesta época do reino dividido, onde Israel já havia sido dividido como nação. As 10 nações, as 10 tribos ao norte se chamavam Israel, e as 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, se chamavam Judá. Então Israel estava dividido em norte e sul. Houve uma guerra civil ali, a história depois do filho de Salomão que subiu ao trono, Roboão. Houve a divisão da nação e ficaram 10 nações ao norte, 2 nações ao sul, 2 tribos, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Israel, em sua rebeldia, o texto de Miqueias vai nos falar aqui, seria punido por Deus. Israel, o reino do norte, então seria levado cativo para a Síria, o reino da Síria, o império assírio na época. Judá, antes de ser levado, Judá já havia sido ameaçado que seria levado cativo para a Síria, assim como Israel havia sido levado por causa da sua desobediência. Judá se arrepende e Deus liberta o seu povo ali das mãos, de cair nas mãos do rei Senaqueribe na época. Nós conhecemos a história lá que houve aquela grande mortandade às portas ali de Jerusalém, de centenas de milhares, mais de 100 mil homens de Senaqueribe morreram e ele fugiu naquela manhã. Deus demonstra também a sua misericórdia, anunciando o livramento do cativeiro, do povo no cativeiro, e uma futura restauração por meio de Jesus, apontando para Cristo, mostrando a esperança que o povo precisava ter, de que o povo seria liberto do cativeiro e também teria um reino eterno do qual eles pertenceriam, aqueles que eram obedientes ao Senhor. Aqui o mapa que nós já mostramos semana passada também, mostrando a Síria, ali um tom mais marrom, ali em cima, que era o império da época. Logo após veio a Babilônia. Então a Síria invadiria Israel e acabaria com o reino do norte. O reino do norte deixou de existir, foi dizimado. Logo após da Síria veio o império babilônio
e Judá teve problemas também nessa questão. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Mapa do reino dividido, Judá aqui ao sul, onde ficava Jerusalém como capital. Então havia aqui as tribos de Judá e Benjamim, e acima Israel, que então ali seria as outras 10 tribos de Israel. Esse texto ele vai nos mostrar então a corrupção do ser humano. Miqueias traz a palavra do Senhor, traz a visão de Miqueias. Ele fala da época em que foi escrito este livro de Miqueias, e ele vai falar a situação que o povo se encontrava. Capítulo 1, versículo 7, Miqueias fala o seguinte: todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Então era um povo idólatra, um povo que se dobrava a falsos deuses, um povo que se corrompia com os falsos deuses, que tinha uma vida de imoralidade através destes falsos deuses. A imoralidade sexual era envolvida também com a questão do culto aos deuses pagãos. E Deus aqui então fala por meio de Miqueias que as imagens de escultura seriam despedaçadas, e que os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína. Então Deus aqui está condenando a idolatria do povo de Israel, mostrando um dos motivos que eles seriam cativos e seriam escravos em outra nação. Vemos como Deus condena a idolatria, e aí nós podemos então, como um pombo, estufarmos o peito e falarmos: nós não somos idólatras, nós não adoramos imagens, nós não nos colocamos diante de estátuas. Só que a idolatria ela não está relacionada apenas a uma imagem, ela está relacionada com algo que você valorize mais do que o próprio Deus. Você pode valorizar um bem, uma pessoa, um carro. De repente chega alguém e risca o seu carro, você fica transtornado com aquilo durante dias, meses, e você se deprime com aquilo. O seu Deus pode ser uma pessoa, um relacionamento. Eu estou treinando um pouco o meu inglês, principalmente o meu ouvido, para ouvir um pouco melhor o inglês. E eu comecei a ouvir uma música esses dias, uma música eu sempre falo que eu gosto de ouvir as músicas mais antigas, e eu estava ouvindo uma música lá da década de 70 que eu nem conhecia, e eu comecei a ouvir e me chamou a atenção. Eu falei: olha, se tivesse o nome Jesus aqui, essa música seria gospel, porque a música falava: você é quem ilumina a minha vida, você é a minha esperança, você é quem me faz prosseguir, você é quem preenche o meu vazio. E você vai encontrar dezenas, centenas, milhares de músicas que têm este teor e muito mais do que isso. Onde você coloca uma pessoa como se ela fosse o seu Deus, a sua esperança. É você quem vai preencher o meu vazio, você quem é a minha esperança, você quem vai me fazer prosseguir. Ou seja, você está colocando alguém no lugar de Deus. Se você crê desta forma que você está cantando, isso é idolatria. Porque se esta pessoa que você diz que é o seu tudo, que você não vive sem ela, se você porventura perdê-la por algum motivo de você desatar um relacionamento ou desta pessoa falecer, sua vida não tem mais sentido. Ou seja, aquela pessoa é o seu Deus. O seu Deus pode ser você próprio, o seu orgulho de si próprio, dos seus feitos, do seu talento. Isso é idolatria. E Deus condena a idolatria. Deus está condenando a idolatria aqui. Deus a glória é dada a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não quer dizer que você não pode amar uma pessoa, que você não deve valorizar algo que você tem, mas o que a Bíblia nos mostra é que nós não devemos colocar nada no lugar de Deus. E quando nós olhamos para algo e pensamos: se eu perder isso, minha vida não vai fazer sentido, quer dizer que aquilo é o seu Deus. Não é interessante que as pessoas têm esta noção de que se eu perder isso, minha vida não vai ter sentido, mas de repente ela não tem o mesmo olhar para com Deus, para a comunhão com a igreja, com os irmãos. Ela
não faz muito caso de ter a comunhão, de ter um tempo de oração. Ela não pensa, poxa, se eu perder a minha liberdade de ler a Escritura, a minha vida vai ficar muito mais vazia. Se eu for vigiado ao ponto de uma pessoa me proibir de orar, a minha vida vai ficar muito mais triste. Dificilmente as pessoas pensam nisso. As pessoas normalmente pensam, se eu perder um bem, se eu perder uma pessoa, se eu perder dinheiro, minha vida não vai fazer sentido. Isto se chama idolatria. Deus condena a idolatria. O povo estava sendo idólatra ali de uma forma bastante clara, diante de estátuas, de imagens de escultura, se prostituindo com aquelas naqueles cultos, naqueles ritos cultuais. Deus também condena a corrupção da nação ali. O capítulo 2, versículos 1 e 2 fala: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Pessoas que eram corruptas, que roubavam terrenos de outras pessoas, pessoas mais poderosas que arrancavam os bens dos outros. E Deus fala, ai daqueles que imaginam a iniquidade, cobiçam, pessoas cobiçosas que roubam coisas dos outros, que alargam as suas fronteiras, que tiram a cerca e colocam mais para frente e roubam o terreno das pessoas. A história de um rei em Israel que mata uma pessoa porque ele queria ter a vinha daquele outro homem. Acabe mata um homem porque ele queria aquela vinha daquele homem, e como ele não podia ter, o homem não queria vender, ele mata. Então é a corrupção, é você ter algo, é você buscar algo a qualquer custo. Ao invés de você buscar a glória de Deus a qualquer custo, você busca o seu prazer, o seu lucro, o seu bem-estar a qualquer custo. E Deus aqui condena este tipo de atitude, o coração dessas pessoas, o coração cobiçoso destas pessoas. Quão cobiçosa é a nossa geração, não só a nossa geração, a humanidade como um todo, ao longo da humanidade. O ser humano é cobiçoso, ele busca apenas o seu próprio interesse, ele não olha para as outras pessoas, ele busca fazer aquilo que é agradável a si próprio, não se importa com outras pessoas. Ainda no capítulo 2, versículo 6, Deus condena os falsos profetas. A minha versão que diz não babujeis, mas é não no sentido de proclamar, de falar, de profetizar. Não profetizei, dizem eles, não profetizeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre vós. Os profetas ali estavam falando aquilo que era agradável às pessoas. O profeta fiel falava, olha povo, você está sendo desobediente a Deus, vocês vão para o cativeiro. E os outros profetas falavam, não, isso não vai acontecer, está tudo bem, paz, nós vamos ter paz, não vai ter problema, não vai ter guerra. Eram aqueles que falavam aquilo que era agradável ao povo, e Deus condena então estes falsos profetas que ao invés de falarem a verdade do Senhor, que ao invés de falarem aquilo que o povo precisava ouvir, eles falavam o que o povo queria ouvir. Nada mais contemporâneo para nós hoje, de que pessoas que deveriam pregar a palavra de Deus, o que as pessoas precisam ouvir, elas pregam o que as pessoas querem ouvir. Fazem-se até pesquisas para se ver o que as pessoas querem ouvir. Qual é o assunto que você quer falar? Você quer falar sobre as suas séries favoritas da Netflix? Eu vou dar um jeito de pegar algum texto aqui das Escrituras para nós falarmos os 13 porquês da morte de Cristo na cruz. E vamos então fazer um paralelo com o filme lá, a série da Netflix com as Escrituras. Eu posso até fazer um link com o filme, mas eu não vou tornar a pregação um entretenimento para que se torne atrativo às pessoas e tornar o centro da igreja mais eu comentar o filme, eu expor o filme e não expor as Escrituras. Eu posso até citar uma série, um filme, mas eu não vou tentar tornar o Evangelho algo agradável, que as pessoas querem ouvir,
Eu quero ouvir sobre vitória, eu quero ouvir sobre prosperidade, eu quero ouvir sobre cura, libertação. Não, nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer falar, não o que nós queremos ouvir. O ser humano, naturalmente, ele gosta de ouvir elogios, ele gosta de ser bajulado. Ele gosta que alguém fale, olha como você é importante, como você é talentoso, como você é bom. Ninguém gosta de ouvir você é pecador, você necessita da graça de Deus, você está em pecado e você necessita de arrependimento. As pessoas não gostam, elas torcem o nariz e elas falam, não, você é muito radical, você não pode falar isso, se você falar isso, as pessoas não permanecem, elas ficam bravas com você. E Deus está aqui contra os falsos profetas, porque Deus já havia deixado claro que ele ia levar o povo para o cativeiro por causa da desobediência dele. E os profetas falam, não, está tudo bem, está tudo em paz, não vai acontecer nada, não tem problema algum. Além disso, Israel tinha uma liderança corrompida. Olha só o que o capítulo 3, versículos 9 a 11 vai nos falar. Ouvi agora isto, vós, cabeça de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais em Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão centenas por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Olha a situação que estava Israel. Fala que eles abominavam o juízo e pervertiam o que é direito, ou seja, eles não estavam nem aí, não é que nem que eles não estavam nem aí, eles não gostavam daquilo que era justo, eles não gostavam daquilo que era reto, eles abominavam o que era reto. Os líderes religiosos de Israel, o povo que deveria ser o povo de Deus, estava corrompido. O texto fala que os cabeças, os juízes, davam sentenças por suborno. Quem pagar, leva. Quem pagar mais, ganha a sentença. Como que pode isso? Infelizmente, nós sabemos que isso pode acontecer também em nossos tempos, de pessoas que se vendem por dinheiro, por poder, por influência. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Eles não estão ensinando por amor à palavra. É porque eles têm interesse financeiro, interesse por algum tipo de bem, interesse pelo status de sacerdote que ele tem. Não é porque ele ama a Deus, não é porque ele ama a palavra. Quão triste é nossos dias também, de líderes religiosos que pregam por interesse próprio e não por amor à palavra, que pregam aonde se paga mais, que cobram a igreja, que exigem da igreja, eu só pastorearei vocês se vocês me derem tal salário com a casa pastoral, pago isso, aquilo outro, se não me pagar não vou. Infelizmente as igrejas menores muitas vezes são as que têm mais dificuldade para se ter um pastor, porque eles não aceitam ir para uma igreja nessas condições. O interesse muitas vezes não é o amor à palavra, é o dinheiro. Eu não estou falando aqui que o pastor não deva ter um salário, ele deve ter, é importante. A palavra de Deus nos fala que o trabalhador é digno do seu salário. Mas ele não está ali por causa do salário, ele não está ali pelo dinheiro, ele está ali por amor a Cristo e amor à palavra. E o povo, já nesta época, o texto nos fala que o sacerdote ensina por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. Eles eram pagos para adivinhar e ainda falavam aquilo que o povo gostava. Claro, se você me pagar, eu falo o que você quiser. Estou com medo que invadam a nossa nação, o que vai acontecer? Tudo em paz, fique tranquilo. Os profetas profetizavam por dinheiro. Eles estavam mercadejando o assim diz o Senhor.
estavam falsificando a palavra de Deus, estavam falsificando aquilo que Deus tinha falado, quando na verdade Deus não tinha falado coisíssima nenhuma com eles. Estavam fazendo por dinheiro, por interesse próprio. E quando a igreja chega nesse ponto, quando os líderes chegam neste ponto de fazerem, de estarem no ministério apenas, estarem no ministério por interesse financeiro, a igreja está se corrompendo. A igreja está se deixando levar para um lugar que não é bom, que é longe da palavra, que é o pastor pregar só quando ele está feliz e contente porque ele está ganhando um bom salário. E se ele não ganhar esse bom salário, ele vai reclamar e ele até vai embora procurar um outro ministério, porque aí ele dá aquela espiritualizada, ele fala: Deus me chamou para outro lugar. Deus me chamou. E é interessante que normalmente Deus chama os pastores para um lugar que eles vão ganhar 2, 3, 4 vezes mais. Não chama para eles irem para um lugar que eles vão ganhar menos. Dificilmente Deus chama o pastor para... Nesses casos eu estou falando. Quando Deus chama, Ele chama para ganhar muito mais. Uma nação corrompida, uma nação onde Deus está alertando que o juízo virá, uma liderança corrompida, uma hipocrisia religiosa. Nós saltamos lá para o capítulo 6 de Miqueias, versículos 6 ao 8, onde o Senhor fala ali: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O texto aqui está falando: vocês querem vir com holocaustos, com sacrifícios, com cordeirinhos, com azeite? Deus tinha instituído os sacrifícios. O azeite, a flor de farinha, o cordeirinho. Pessoal, vocês acham que eu quero isso? Vocês acham que eu me agrado disso? Antes disso, o que eu quero é que vocês pratiquem a justiça. O texto fala aí no 8. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que Deus está falando é: você vive de suborno, você vive por interesse próprio, fazendo as coisas por dinheiro, você rouba dos outros e você ainda quer trazer sacrifício para mim? Eu quero que você tenha uma vida diferente. Se você tem essa vida e se me trouxer sacrifício, eu não quero isso. Isaías vai falar isso também, ele fala que isso é abominável a mim, que eu falo que Deus sofre com isso, com estes holocaustos que vêm sem um coração compungido e contrito, sem uma mudança de vida mesmo. Não adianta você fazer um sacrifício, não adianta você ser batizado na igreja, não adianta você entregar uma oferta na igreja, se não houver uma mudança de vida no seu coração. Nós sempre falamos para todo mundo ouvir isso aqui: se o seu coração não está dedicado ao Senhor, se você não está com o desejo de servir ao Senhor, se você está em pecado, a sua oferta é abominável diante de Deus. Deus não quer isso. A oferta seria útil à igreja? Sim. Mas se é uma oferta e esta oferta é ao Senhor, ela é abominável ao Senhor. Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus não quer. Deus quer que você mude seu coração antes. Deus quer que você tenha um coração generoso e não que você faça isso por interesse próprio. Eu vou fazer porque Deus vai me abençoar. Eu vou fazer porque de repente, se eu não entregar a oferta ali, Deus vai me punir de alguma forma. Deus não quer isso. Deus abomina isso. Deus repele esse tipo de coisa. Deus não quer. Deus quer um coração justo. Deus quer que você ande humildemente com Deus. Deus quer que você pratique a justiça. Deus quer que você ame a misericórdia. Deus fala isso aqui e logo depois ele mostra um pouco mais a situação que Israel estava. Versículos 11 e 12 do capítulo 6, o texto fala ali:
Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. As pessoas colocavam eles tinham as balanças para pesar os produtos, e eles adulteravam aquelas balanças, colocavam um pezinho por trás, uma pedra, alguma coisa, para que você fosse lá, pesava 1 quilo, quando na verdade tinha 800 gramas. Então eles falsificavam, como hoje acontece muitas vezes, agora está na época do pessoal comprar peixe, dependendo do lugar que você vá, você compra ali um pacote de peixe de 1 quilo, vai ter ali uns 400 grãos de gelo naquilo. A gente sabe de histórias, já vi vídeos na internet do pessoal dando uma bombada lá nos frangos para ele ficar mais pesado. Isso é roubo. E ele está situando aqui não apenas o roubo, mas o roubo em si envolve a mentira. É a pessoa não ter palavra. É você não ser fiel com a sua palavra. Quão complicado é hoje em dia uma pessoa ter palavra, e eu digo infelizmente até para pessoas cristãs. Como nós temos esta dificuldade de as pessoas falarem algo, elas cumprirem aquilo. Nós nos entristecemos com isso. O pessoal sempre fala que antigamente era no fio do bigode, né? Você ia lá e conversava e você fazia um acordo com a pessoa ali, aquela palavra dada e palavra cumprida. E nós vemos esta corrupção na sociedade na forma da burocracia que nós temos. O quanto de papel que nós temos que buscar em cartório e em prefeitura e não sei aonde, às vezes para você fazer uma coisa que deveria ser simples. Você pega um calhamaço de papel porque você tem que autenticar não sei aonde, você tem que pegar a certidão negativa. Por quê? Porque sempre tem alguém tentando fazer uma falcatrua. Sempre tem alguém tentando passar a perna e não cumprir a sua palavra. Aí você fala, não, mas eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que cumpre a palavra. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Porque o cumprir a palavra não são só nessas coisas grandes, no terreno, no carro, em alguma coisa, mas é no fato de quando você fala alguma coisa, você cumprir. Quando você fala, olha, coisa simples, eu vou fazer isso, eu vou à sua casa hoje, precisamos conversar. Você deve aparecer lá. Quando você fala, olha, eu tenho um compromisso, estarei com vocês hoje, você deve estar aqui. O que a palavra diz é, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Nós precisamos ter palavra. Então não são só as balanças falsas, olha só como aquela empresa, a Frimeza, a BR, eles fazem isso e aquilo. É a questão da nossa palavra. Se você dá a sua palavra, você deve cumprir a sua palavra como um crente. Você não deve ser um mentiroso. Não são só as balanças falsas, é você falsificar a sua palavra. É você não dar a sua palavra e as pessoas já não mais acreditarem naquilo que você fala. Eu já tive pessoas que eu conheci, que conversavam comigo e eu falava, eu já nem levo mais em consideração o que essa pessoa fala, porque ela não cumpre a sua palavra nunca. Portanto, a gente deve cumprir a nossa palavra com os nossos filhos também. A gente convive com várias famílias e a gente sabe que muitas famílias têm essa questão de enganar a criança, de olha, a criança quer fazer alguma coisa e o pai não quer que ela faça. Ao invés de falar, não, você não vai fazer, ele fala, não, vamos fazer mais tarde. Ah, não, vamos deixar para mais tarde. Ah, agora está muito tarde, já está noite, agora tem que dormir, não dá para fazer. O filho desde pequeno passa a entender que pode mentir, ok? Que não necessariamente eu devo acreditar no meu pai, porque nem sempre ele está falando aquilo que é o correto, porque ele já mente para mim. E eu posso mentir para ele também. Então o Senhor aqui, ele fala desta falsidade, da corrupção, do roubo e da mentira. Olha só, estou te dando 1 quilo aqui. Não, você não está dando 1 quilo, você está dando 700 gramas, 800 gramas. É mentira, é o roubo, é a corrupção do ser humano. Miqueias mostra esta corrupção encravada naquelas pessoas, aquelas pessoas tão sujas, imundas com a corrupção. E Miqueias também vai nos mostrar então a justiça de Deus. Se Deus mostra a corrupção, Deus não convive com a corrupção.
Deus odeia a corrupção. Deus é puro e Ele pune o pecado. E o capítulo 1, versículo 2 ao 6 vai mostrar como Deus é justo. Então nós vamos fazer esses paralelos aqui com aquilo que Deus está falando. Capítulo 1, versículos 2 ao 6 vai mostrar a justiça de Deus. Ouvi todos os povos, prestai atenção à terra e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, Senhor, desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem. São como uma cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria. E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Este texto mostra um Deus cheio de ira por causa da corrupção de Israel. O texto nos fala que os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, são como cera diante do fogo. Você fala, Deus está irado. Deus vai julgar Israel e Deus vai condenar Israel. E Israel vai ser varrido do mapa. Esta é a justiça de Deus, mostrando, olha, vocês que estão corrompidos por causa do pecado e vocês serão punidos. Deus é justo. Deus pune o pecado. Deus pune o orgulho também. Capítulo 2, versículos 3 ao 4, o texto ali fala: portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio se levantará. Pranto lastimoso se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca. Como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Ora, aquele povo que roubava os campos dos próprios irmãos, Deus fala: vocês que estão roubando, vocês serão saqueados pelos assírios. Vocês que estão roubando seus próprios irmãos serão punidos e verão a minha justiça. O pecado não passará impune, Deus julgará o pecado. Deus não deixa passar o pecado. Deus não se deixa escarnecer. Tem pessoas que zombam de Deus e acham que pode continuar pecando e que Deus não vai julgar. Isso é um sinal de incredulidade. Capítulo 3, versículos 5 ao 7 vai mostrar que Deus, ante aqueles falsos profetas que estavam ali falando de paz, quando na verdade viria a guerra, viria a invasão da Síria, olha só o que Deus fala daqueles falsos profetas. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas que apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim. Todos eles cobrirão seu bigode, porque não há resposta de Deus. Ele está falando que eles fazem errar o povo, que eles clamam paz quando eles têm que mastigar, ou seja, quando eles ganham algo em troca. E Deus fala então que Ele não mais falaria com eles, que esses profetas tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão. O texto diz: não há resposta de Deus. Ora, vocês que são os falsos profetas, que estão trazendo profecias falsas do Senhor, vocês não ouvirão mais a voz de Deus, vocês não profetizarão mais. Deus não falará mais com vocês. Punição grandiosa. Pense, irmãos, como é trazer falsas profecias e Deus falar: não falarei mais com vocês. Aquilo que vocês vão falar, já que vocês estão falando falsas profecias, vocês vão falar acerca
daquilo que vocês pensam mesmo, porque eu não falarei mais com vocês. É bom que nós devemos ter em nossos corações, irmãos. Se falamos aquilo que é do nosso próprio interesse, corremos o risco de Deus não estar mais falando conosco, porque estamos buscando só o nosso interesse, só o nosso benefício e não a glória de Deus, e não a comunhão com o seu Filho Jesus, mas o nosso próprio interesse, o nosso próprio deleite. E não olhamos mais para Cristo, para aquele que nós estamos aqui celebrando, aquele que veio e nasceu, que é o nosso Redentor, mas nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para o nosso próprio benefício. E Deus fala ao povo: não há resposta de Deus. Deus silenciou para eles. Deus não falava mais com eles. Versículo 12 fala: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Por causa de vocês, vocês se tornarão ruína. Vocês serão invadidos, vocês serão explorados. Vocês que exploravam serão explorados, serão invadidos, serão levados cativos. Deus é justo, Deus pune o pecado. Deus está mostrando o pecado deles. Perceba que aqui há uma preparação para mostrar: olha a miserabilidade de vocês, e vocês precisam de libertação. E quem pode dar esta libertação a vocês? Cristo Jesus. Não a justiça própria, não os seus holocaustos e os seus sacrifícios, não a sua religiosidade, não você achar que pelos seus próprios interesses você vai conseguir algo, mas você está condenado se você tentar fazer as coisas da sua própria forma. Versículos 6, capítulo 6, 14, versículo 7 até o versículo 2 do capítulo 7 diz o seguinte. Vamos ver lá. Miqueias havia falado das balanças falsas. Olha o que ele fala como punição para o povo: comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu o entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás na vindima, no entanto não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de honra e de todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. Miqueias fala que vocês vão plantar e não vão desfrutar do que vocês estão plantando. Vocês que são corruptos, vocês que roubam os seus irmãos com balanças desonestas, vocês que são ladrões, mentirosos, vocês vão plantar e não vão desfrutar daquilo que vocês estão plantando. Vocês que querem se dar bem e acham que estão se dando bem, vocês não vão desfrutar daquilo. Vocês não terão a alegria, o deleite daquilo. Vocês serão punidos, vocês serão invadidos pela Síria. Vocês viveram como os estatutos de honra e todas as obras de Acabe, como nós falamos aqui, de ele ter roubado as terras do Nabote, a vinha dele. E o povo fala: de mim, nós não temos o que comer, nós estamos na miséria, nós fomos punidos por Deus por causa da nossa injustiça. O Deus justo pune os injustos. Ele mostra o pecado e pune o pecado. Deus é justo. Mas nós também vemos, além da justiça de Deus, a restauração do povo de Deus. Nós vemos o povo em pecado,
nós vemos a justiça de Deus com a punição do povo de Deus, mas vemos também a restauração do povo. Capítulo 2, versículos 12 a 13, estamos aqui dando todo este panorama, mostrando como Deus se relaciona com o seu povo. Capítulo 2, versículos 12 e 13 fala: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-eis todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. O Senhor livra o seu povo. Aqui está falando no contexto de livrar Judá do cativeiro assírio, quando Israel já havia sido levado para o cativeiro. A Síria tenta invadir Jerusalém, chega até próximo aos muros, Senaqueribe chega lá, Ezequias clama ao Senhor, Deus livra o povo. Ali quando Senaqueribe acorda, tem ali mais de 100 mil homens mortos, ele volta para sua terra e acaba sendo morto lá na sua terra pelos seus próprios filhos. Então Deus livra o seu povo, Deus liberta o seu povo, e isso traz também esta mensagem de um Deus que liberta o seu povo, aqueles que se arrependem, aqueles que clamam ao Senhor, se voltam para o Senhor. Senhor, nós pecamos, nós necessitamos da sua graça, nós necessitamos da sua misericórdia, nos resgata, Senhor, nos traz para junto de Ti. Nós estamos cercados pelos inimigos, nós vamos perecer, nós vamos morrer, nós dependemos do Senhor. Sempre há tempo para o arrependimento, sempre há tempo para a contrição, para um coração contrito. Em meio a toda esta corrupção, Deus capacita servos fiéis à sua palavra. Se nós vimos então que haviam falsos profetas, nós vimos no capítulo 3, versículo 8, o profeta Miqueias falando o seguinte: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Se por um lado no versículo 7 ele vem falando que não havia resposta de Deus, que os profetas ali não estavam mais ouvindo a voz de Deus, que o sol se tinha posto sobre os profetas, que o dia se enegreceria diante deles, o texto aqui fala que ele estava cheio do Espírito de Deus, Espírito do Senhor, cheio de juízo e força, para declarar a Jacó a sua transgressão e o seu pecado. Deus concede poder a Miqueias para que ele pregue a palavra, para que ele mostre a corrupção do povo, para que ele mostre o quanto o povo estava longe de Deus e precisava de arrependimento. Este é um papel preponderante do cristão, do líder. É mostrar o pecado, é você mostrar que há condenação. É claro que você não vai parar apenas na condenação, mas demonstrar a graça, mostrar a Cristo para as pessoas. Mas para você mostrar a Cristo é necessário mostrar a condenação. Se há necessidade de salvação, você precisa ser salvo de alguma coisa. Se você precisa ser salvo, é porque está perdido. Se você precisa de libertação, é porque está preso a alguma coisa. Você precisa mostrar: olha, você está numa prisão, você está condenado. Então aí você vai mostrar Jesus. Não há como nós ultrapassarmos barreiras, pularmos, chegarmos lá já olha só, eu vou falar da salvação. Mas salvação do quê? É necessário falar de pecado. E Deus aqui então enche do Espírito do Senhor a Miqueias, para que ele, cheio de juízo e força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ele declara aqui eles estão em pecado, que eles serão julgados por Deus, condenados por Deus, caso não se arrependam. Deus restaura o seu povo, e nós como igreja somos um símbolo desta restauração. Capítulo 4, versículos 1 e 2 diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó,
para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então os povos estarão diante do Senhor e virão diante do Senhor para louvar, para engrandecer o Senhor. Haverá esta restauração. Um povo que estava afastado, rebelde para com o Senhor, Deus restaura o seu povo, Deus traz o seu remanescente, o remanescente fiel do Senhor, para que congregue como povo de Deus e esteja junto para adorar ao Senhor. Deus mostra o pecado, Deus mostra a condenação, o juízo, mas Deus restaura o seu povo. Deus cuida do seu povo. Deus faz perseverar o seu povo. Nós vemos no versículo 5 ainda do capítulo 4. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Os outros povos andam para os seus deuses, adorando os seus deuses, se prostrando diante de estátuas, colocando a sua esperança, a sua alegria, a sua felicidade num Deus que não é Deus. Mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. O povo de Deus é um povo que persevera. O povo de Deus pode ter, sim, momentos de fraqueza, momentos de desânimo, mas o povo de Deus persevera até o fim. Nós continuaremos nesta luta para todo o sempre, porque o Senhor restaura o seu povo. E o texto de Miqueias também nos evidencia a graça de Deus. No capítulo 5, no versículo 2, onde Miqueias fala ali: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Belém, uma vilazinha, lugar pequeno. Pequenas demais para figurar entre as milhares. Pequenininho, insignificante. Mas de lá sairá aquele que é grande, aquele que é poderoso, aquele que é o rei, aquele que vai restaurar todas as coisas, que iria rasgar o nosso escrito de dívida, aquele que é a propiciação dos nossos pecados, aquele que pagou pelas nossas dívidas, nasceu num lugar pequeno, numa cidade pequena, numa cidade que vinha de Davi saiu de lá, mas que não tinha uma grande importância. Jesus veio de uma cidade pequena. Lá foi negligenciado. Nasceu num lugar com bichos. Não tinha nenhum lugar para ele. Ele não era um rei reconhecido. O rei dos reis, Senhor dos senhores, não era um rei reconhecido pelo povo. Todos conheciam, os religiosos da época de Jesus conheciam esta profecia, conheciam a palavra de Deus, mas ninguém atentou para isso. Mas apenas aqueles a quem Deus revelou. Os pastores e algum tempo depois os magos que foram adorar ao rei. Os religiosos da época de Jesus, que deveriam ser conhecedores da palavra, não atentaram para Belém, para aquela pequena cidade que Miqueias falava, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que reinará, o que há de reinar em Israel. Aquele que era da raiz de Davi, o rei eterno. Esta pequena cidade, como diz no versículo 3, portanto o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. O Senhor, o grande rei, restaurará o seu povo. Em algum momento o Senhor vai restaurar, trazer o seu povo para si. Aqueles que estão longe, aqueles que estão perto serão chamados para congregar com o Senhor. O Senhor vai demonstrar a sua graça por meio de Jesus, enviando Jesus, nascendo de uma virgem, que vai até Belém juntamente com José para fazer o censo. E lá nasce o Rei da Glória, o nosso Salvador.
Versículo 4 fala: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este Cristo apacentará o seu povo, cuidará do seu povo, como um pastor cuida das ovelhas, carinhosamente, amorosamente. Como João 10 fala que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Ele apacenta o seu povo, ele cuida do seu povo, ele demonstra a sua graça vindo a este mundo, sabendo que seria rejeitado, mas ele cuida do seu povo, apacenta o seu povo, ora inclusive por aqueles que ainda nem crerem, por todos aqueles que iriam crer quando ora na oração sacerdotal. Este Jesus apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor. Seu povo habitará seguro e ele será engrandecido até os confins da terra. O nome de Cristo será engrandecido até os confins da terra. Primeiro é revelado numa pequena cidade de Belém, pequena demais para figurar entre as milhares. Mas este que nasceu num estábulo, uma pequenina cidade, está sendo pregado até os confins da terra pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isto é graça. É a maravilhosa graça de Deus. Este Jesus que nasce nessa pequena cidade é falado por todo mundo, é crido em todo mundo, transforma vidas em todo lugar. Tira as pessoas da servidão do pecado para viver para a glória dele, para ter a esperança na eternidade. E para encerrarmos, o capítulo 5, versículos 18 ao 20 diz o seguinte. Desculpa, no capítulo 7, escrevi errado, falha nossa. Capítulo 7, versículos 18 ao 20, diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisarás ao pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Nós vemos toda o pecado, a condenação, a justiça de Deus. Mas o livro de Miqueias exala a graça de Deus. Deus mostra o pecado, sim, mas ele mostra a graça. O texto termina: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem é semelhante a ti, ó Senhor, que perdoas a iniquidade e esqueces a transgressão? O Senhor é perdoador, o Senhor é misericordioso, o Senhor não retém a sua ira para sempre, por mais que o Senhor seja justo e puna o pecado. O Senhor não se ira para sempre com o seu povo. O Senhor aplaca a sua ira. O Senhor tem compaixão do teu povo. O Senhor lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Tudo aquilo enumerado aqui, toda a corrupção, toda a idolatria, o povo se arrepende, o povo é restaurado. E o Senhor lança fora, como se jogasse lá no fundo, nas profundezas do mar, para que não mais volte de lá. O Senhor evidencia a sua graça. O Senhor evidencia a sua fidelidade. O Senhor nos conduz para Cristo, porque Ele mostra quem eu sou, quem você é. O Senhor nos convida ao arrependimento. O Senhor nos chama para junto dEle. O Senhor nos alerta com relação à condenação. Fala: minha ira não continuará para sempre contra os meus filhos. Eu sou misericordioso para com o meu povo. Eu sou fiel para com o meu povo. Grande privilégio é ser parte do povo de Deus.
Conhecer a palavra de Deus é servir ao Senhor, é amar ao Senhor em qualquer circunstância. É olhar para as nossas falhas e vermos quão pecadores nós somos. E eu olho e penso nas minhas falhas todo dia. Mas eu também penso na graça de Deus. Não fosse a graça de Deus, estaria em desgraça. Mas damos graças a Deus pela sua graça, por nos apontar a Cristo, aquele menino que nasceu lá. Não um menino indefeso, o Rei da Glória, numa pequena cidade, anunciado até os confins da terra, para a salvação de todo aquele que nele crê. É este Jesus que nós vamos celebrar no dia 25. Ele não nasceu dia 25, nós sabemos disso. Mas é uma época que nós vamos relembrar da obra de Cristo, do nascimento dele, numa pequena cidade, mas um grande rei, que é o rei de toda a terra, que é o reino de Deus, pertence a ele. Rei dos reis, Senhor dos senhores. A ele toda a honra e toda a glória. Vamos orar.